Olá, vamos para mais uma palavra para o nosso coração, para o nosso espírito, para a nossa fé, para o nosso corpo, amém? Porque a palavra de Deus revigora não só o nosso espírito e as nossas emoções, mas também dá vida ao nosso corpo. E hoje eu quero compartilhar com você uma palavra que Deus estava ministrando no meu coração, no meu espírito mais cedo, e é algo que nós precisamos muito tomar posse. Amém? Como filhos de Deus. Está lá em 2 Timóteo, no capítulo 1 mesmo, é o versículo 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deus, esta é a tua palavra. Nós queremos que ela venha penetrar no mais íntimo do nosso coração. Que nós possamos tomar posse dessa verdade que é a tua palavra. Ela não mente, ela não falha, ela não retroage, ela não volta vazia. E esta é a verdade da tua palavra sobre nós. Nós não temos espírito de covardia. Nós não somos covardes diante a história e as circunstâncias das nossas vidas. Nós temos poder. Então venha com teu Espírito, Senhor, e derrama esta unção de poder sobre nós hoje, em nome de Jesus. Amém? Quando Paulo diz, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, né? Tem outra versão que fala, não nos deu espírito de covardia, mas ele deu de poder, e a versão fala, deu de ousadia. Então tem uma versão que fala sobre isso e eu gosto também, em vez de poder, ousadia. Eu gosto dos dois, na verdade, porque os dois têm que caminhar junto. Na verdade, um significa o outro. Se eu tenho poder, eu tenho ousadia. Está tudo conectado. E é isso que Deus quer para nós nesse tempo, como filhos posicionados, sabe? Como pessoas que sabem quem são, de onde vem e para onde vai, mas para isso nós precisamos saber onde nós estamos e como nós estamos, né? Eu já ministrei aqui em algum dos vídeos uma vez falando sobre o status, qual o seu status emocional, qual é o seu status espiritual nesse momento, porque isso vai dizer para que caminho você está indo, porque a sua frequência interna vai determinar suas decisões e vão determinar, né, a sua rota, os seus caminhos. Então, como você está por dentro? Com qual espírito você está? Né? Porque às vezes você pode falar, ah, não, mas esse espírito de covardia, ele pode dizer para contextualizar várias coisas. É um espírito de medo. O espírito de medo me deixa com o espírito de covardia. Então presta atenção só num detalhe aqui que ele fala. Deus não nos deu um espírito de covardia, o espírito do medo, né? Então o medo é um espírito. O medo é um espírito. Tanto que o poder também é um espírito, porque ele diz, mas de poder. Então, o poder vem do Espírito e vai para o teu espírito, para o nosso espírito. Então, eu te pergunto mais uma vez, com qual espírito você está caminhando? Né? Em qual status, qual a sua frequência, qual a sua atmosfera que você está caminhando, né? Porque tem muitas pessoas que falam, tenho muita fé, mas tem fé em quem? Em Deus ou no inimigo? Tem fé em Deus ou nas circunstâncias ruins, né? Ficam mostrando, né? O pastor Newman fala, tem pessoas que estão vivendo com a máxima de que o diabo é ruim, de fato ele é ruim, mas nós cristãos precisamos viver com a máxima de que Deus é bom. E o bom complementa, abrange todas as esferas da bondade, da misericórdia, da autoridade, né? E esse espírito de poder, esse espírito de ousadia que Deus libera, derrama sobre os seus filhos, é um espírito que dá autoridade. Olha, eu estou dando para vocês não um espírito de medo, não um espírito que vai fazer vocês andarem para trás, não um espírito de paralisia, mas de ousadia, de poder. O que é poder, afinal? É uma autoridade para você governar sobre as suas vidas, sobre a sua vida, sobre as suas emoções, né? É uma autoridade para você governar sobre o caos. Para isso que serve o espírito de poder, né? E esse espírito está sobre você, está sobre mim, porque o espírito do soberano, está em Isaías 61, está sobre mim e ele me ungiu. Micaele, mas foi Jesus, essa profecia era para Jesus, e Jesus que declarou essa profecia que o Espírito está sobre ele, mas ele derramou o Espírito sobre nós. Amém? E ele ainda disse que faríamos obras maiores. Então o Espírito do soberano está sobre nós, então por isso nós temos poder. Nós temos, mas para que serve esse poder? Uma das coisas principais que eu hoje quero enfatizar aqui é
poder para governar, autoridade para governar sobre a sua vida, autoridade para governar sobre as suas emoções, autoridade para governar e administrar, governar isso, sabe? Administrar. Eu vou administrar os meus pensamentos, eu vou administrar a minha boca, eu vou administrar então os meus comportamentos, eu vou administrar as minhas decisões. Eu não vou ficar tomando decisão de qualquer jeito, sabe? Maria vai com as outras, né? José vai com os outros. Mas eu preciso governar, eu preciso administrar sobre aquilo que está no meu domínio. Isto é poder, para isto também é o poder. E o poder também, para um outro contexto, a gente leva o poder para quê sobre a sua vida? Porque você se ajuda, e poder para ajudar outros, né? Então, até aqui lá no versículo 8, ele até fala, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, né? Ou seja, suporte os seus sofrimentos no Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou para uma santa vocação. Ou seja, o poder é para o ide também. O poder é para você se levantar, para você manifestar a glória, manifestar a vontade de Deus. Porque quando você acredita que você tem esse poder sobre você, porque você é filho, é cordeiro com Cristo, quando você crê nessa autoridade e entra neste lugar e senta nessa cadeira de poder e de autoridade da verdade sobre você, você se levanta para a sua própria história. Você assume, sabe, a história da sua vida e você muda, você transforma a história da sua vida, porque você sabe quem você é e você tem um espírito de poder. Então governe sobre as emoções, governe sobre as situações difíceis que estão acontecendo, governe sobre a tristeza. Sabe? Ontem eu estava falando com as meninas, governem sobre a dor, não sejam paralisadas pela dor, não negociem com a dor. Então, governe sobre a dor, governe sobre a ferida, governe sobre a injustiça, governe sobre a rejeição, porque você tem poder para isso. Eu não sei qual a sua história de vida, mas todos nós temos uma história difícil, né, que contávamos, porque nós mudamos a nossa fala, amém? Mas nós lembramos de onde nós vimos, de onde nós viemos, de onde Deus nos tirou, então nós temos essa consciência. Então nós começamos a contar histórias de poder, histórias poderosas. Eu quero te convidar para isso, né? Muitas pessoas ficam paralisadas nas coisas do passado, muitas pessoas ficam paralisadas nas dores, nos traumas do passado, né? Todos aí vão ter uma história meio difícil ou muito difícil para contar, mas eu quero te lembrar que você não é a sua história difícil, né? Você não é o seu passado, você é o seu presente, você é quem Deus diz que você é e você vai chegar onde Deus quer te levar, né? Você é uma história poderosa, você não é uma história difícil, você é uma história poderosa, mas você precisa crer nisso, amém? Então declara isso, sabe, sobre a sua mente, eu tenho poder sobre mim, eu tenho o quê? Um espírito de amor sobre mim, eu preciso ser mais amável, né, mais doce, mais assim, mais paciente. Você tem um espírito de amor sobre você, né, e de equilíbrio. Meu Deus, como nós precisamos tomar posse desse espírito de equilíbrio. Mas eu quis enfatizar hoje nesse espírito de poder. Você não vai andar mais sobre o espírito do medo, amém? Rejeita ele. Fala assim, eu renuncio todo espírito de medo. Eu renuncio todo espírito de insegurança. Eu rejeito e renuncio todo espírito de covardia que está sobre mim, porque hoje eu entro para a arena da minha vida. Fala isso aí. Fala, hoje eu me levanto para viver e escrever a minha história. Amém? Então renuncia a esse espírito de covardia, sabe? E declara e chama à existência o espírito de poder, de ousadia, de amor e de equilíbrio, e você vai entrar para um lugar de autoridade. Amém? Que esse espírito venha governar os seus passos, a sua mente, o seu coração, o seu próprio espírito. Amém? Deus abençoe você. Envie esse vídeo para uma pessoa que está meio com esse espírito ruim aí, sabe? Esse espírito de paralisia, de medo, de insegurança, de terror, essas coisas. Manda esse vídeo para ela, porque ela precisa dessa palavra. Deus abençoe e te fortaleça em nome de Jesus.